Oi, gente! Olha eu aqui novamente às 18h30, como combinado, para poder fazer essa live que a gente tem feito todos os dias, de segunda a sexta-feira, após as 18h30. A gente hoje vai fazer diferente, porque hoje, inclusive, eu estou participando aqui com vocês de casa, porque hoje não estava muito bem, muito frio, acabei não indo nem a minha, deixa eu arrumar aqui, a minha, ao meu consultório. Então eu estou aqui de casa hoje falando com vocês. É um prazer enorme estar aqui. A gente, inclusive, hoje vai ter uma pessoa muito ilustre, que eu já mandei aqui o convite para ela, por isso que eu tô fazendo hoje numa plataforma diferente, né? Eu tô fazendo aqui do próprio Facebook direto. Hoje a gente vai estar aqui com Carla Barcelos, a minha querida amiga, tá? Deixa eu botar aqui a Carla, da campanha do Lupus, Maio Roxo. Maio Roxo. Então, ela vai estar aqui hoje e eu acho que ela está entrando aqui agora. Olha só, gente. Será que é ela? Cheguei, já estou aqui. Seja bem-vinda, minha amiga. Que coisa boa. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, uma honra estar aqui com você. Imagina, a gente é que se sente honrado. E outra, a gente está muito feliz porque a gente está fazendo, eu estava falando aqui agora, essas lives através do Ponte de Idoso, né? E o Ponte de Idoso está aí, coitado, né? Entre aspas, a gente faz aquele monte de evento, passeio, baile, curso, está tudo parado. Então, a gente está entrando na casa das pessoas. Estamos vivendo um momento muito difícil, né? Exatamente. É um Pra momento muito conhece, difícil, né? Que a gente está tendo que... É verdade. Eu estou apenas dizendo para as pessoas, para quem não conhece a gente, né? Eu sou Fátima Fernandes Cristo, né? Coordenadora do Ponte de Idosos, geriatra, cardiologista, e aqui está a minha querida amiga Carla Barcelos, que, como eu disse, é a coordenadora do Lupus Maio Roxo. Eu estava falando isso antes de você entrar, né? Que a gente é fazendo essas lives agora e trazendo pessoas diferentes, com assuntos diferentes, porque o Ponte de Idoso ele é ligado a idosos, né? E a gente está trazendo assuntos relacionados a essa dificuldade que as pessoas estão tendo, principalmente os nossos idosos, de estarem convivendo com o isolamento. Tanto que o nosso slogan sempre foi sai de casa, idoso, e agora, com essa dificuldade, a gente colocou o slogan isolamento sim, solidão não, não. Mas como a gente está, né? E como a gente está no meio de, né? Então eu queria não deixar passar esse tempo. Falei, vamos falar com a minha amiga Carla Barcelos sobre essa questão do lúpus, né? E a questão do maio, a conscientização e tudo mais. Então, eu queria não só te dar as boas-vindas, minha amiga, né, aqui com a gente, você, o projeto Anjo da Rua, que você também participa ativamente, são sempre muito parceiros nossos, né? Parceiros do Ponte de Idoso. Então, eu não poderia deixar de prestigiar você e todo o pessoal seu com essa sua campanha. Antes de eu começar, que eu fiz umas perguntinhas aqui para poder, né, para a gente poder incrementar a nossa conversa, eu queria saber de você, Carla, o que você está achando dessa situação toda que a gente está vivendo aí, desse isolamento, desse confinamento? O que você está achando disso, amiga? Olha, Fátima, é um momento muito difícil, é uma loucura, né? Assim, é uma situação que se há 3 meses atrás alguém falasse para a gente que a gente viveria isso, você ia falar, como assim? Nunca, né? O Brasil é um país que não está acostumado com terremoto, maremoto, essas coisas que outros países já enfrentam, né? A gente não tem essa vivência. E uma pandemia para a gente era uma coisa muito longe, né? Quando a gente no carnaval escutava falar o que estava acontecendo na China, parecia assim, tudo bem, né? Tudo bem, não, mas assim, não está próximo da gente.
Mas quando isso veio se aproximando, isso gerou uma certa insegurança, porque nós nunca passamos por nada nem parecido, né? Assim, a gente está vivendo hoje aqui, estou vendo que tem gente na live já de outras cidades, né? De outros estados. Niterói está vivendo um lockdown, entendeu? Como assim o lockdown, né? O que é isso? As pessoas ainda perguntam, ainda precisam ser, tem muitas perguntas ainda para serem esclarecidas, porque tudo que a gente tem falado esse tempo todo de isolamento social e dessa preocupação, né? Essa questão com os idosos que você tem vivido muito o tempo todo, é muito radical, porque enquanto você estava trabalhando exaustivamente durante anos, falando você tem que sair de casa, tem que ter uma vida produtiva, né? E também no meu caso, dos pacientes com lúpus, primeira a falar no maio, tipo assim, saia de trás das redes sociais, né? Vamos lutar todo mundo unido, de mão dada, e de repente, de uma hora para outra, você tem que se reinventar de uma forma muito estranha, né? Para usar a palavra, né, certa, seria uma forma estranha, onde a gente tem que aprender a conviver com essa realidade, tentar entender tudo isso que a gente está vivendo, e o que é pior, não saber quando isso tudo vai terminar. E tentar viver isso de uma forma da melhor possível. Então, assim, é um momento muito difícil, é um momento que vai servir para muitas pessoas refletirem suas vidas, né? Refletirem seus comportamentos, sua vivência em família, né? Sua postura diante da vida, da gente ver assim que a vida é muito frágil, né? A gente hoje assim, vai falar assim, você vai fugir para onde? Você vai para os Estados Unidos nesse momento? Não, você não vai. Você vai a Paris? Não, você não vai, entendeu? Você vai a Roma rezar? De jeito nenhum. Então, assim, né? O que sobrou para você? A sua casa, a sua convivência familiar, os que estão próximos, seu grupo de amigos, né? Eu falo assim, gente, ainda bem, né, que esse ano, né, tem muita gente aqui na live que vive a nossa vida, acompanha a nossa vida e sabe. Acho que o último evento grande social que nós vivemos foi o Carnaval do Gugu junto com a Regininha. Graças a Deus, né, nós vivemos esse momento de grande felicidade. Estava falando para o mestre da bateria, o presidente da escola, falei, Chiquinho morrendo de saudade, porque assim, acho que foi a última coisa assim que eu fiz, bacana, né? Uma coisa de vida, de você estar alegre, de você estar feliz. Depois foi só medo e aprender a viver junto, né? Nessa realidade muito complexa. E eu estava lá no Carnaval do Gugu, na firme e forte. De Caraí, prestigiando vocês. Com certeza, na medida do meu possível, porque minha vida é uma loucura. Ontem mesmo, essa pandemia toda, eu estava lá em Laranjeiras vendo uma paciente passando mal. Quer dizer, então, isso daí é uma coisa doida, né? Eu, como médica, né, tenho essa vida louca, né, que sempre tive, mas sempre que eu pude, eu prestigiava você e vocês, né, nas atividades que vocês fazem, que eu acho assim, muito, muito, muito legal. Agora, eu quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo que quem quiser pode mandar perguntas para a gente, porque aparece aqui para mim, né? E a gente vai comentando, ou pergunta, algum comentário, vocês podem fazer, ou se não for agora, vocês podem fazer depois perguntas ou comentários para a gente, porque essas lives elas ficam gravadas em vídeo nas nossas páginas. Então, vocês podem entrar lá, né, a qualquer momento e poder interagir com a gente, porque o que a gente quer é isso, a gente quer, como eu falei, né, o slogan novo do Point, é isolamento sim, solidão não, porque a gente quer interagir com as pessoas, tirar as pessoas da zona de conforto, tirar as pessoas dessa postura de casa, de ficar ali sem perspectiva, o que é exatamente para levar para as pessoas que a vida está aqui, ó, a gente não parou, não pode parar de viver, não pode parar de sonhar, não pode parar de fazer projetos têm que continuar, e até por isso que a gente está aqui, né, com esse projeto, essa campanha, né, do Maio Roxo. Olha, aqui já tem umas perguntinhas aqui, a Tatiana Cristo, minha filha, tá vendo também? Está aparecendo para você? Estou vendo, estou conseguindo ver as perguntas. Ah, que bom. E estou conseguindo ver o pessoal aí do grupo do Lupus entrando aqui, já entrando em duas plataformas.
uma sala de vídeo que está aberta aqui, eu estou conseguindo ver, e na sua página também, muito legal. Ah, porque hoje eu fiz diferente. A gente estava fazendo sempre num outro site. Hoje eu resolvi fazer, para poder variar um pouquinho. Nós fizemos um teste ontem à noite, deu certo, então eu resolvi fazer aqui para poder ver se a gente consegue interagir mais com as pessoas. Tatiana, minha filha, né? Que é a coordenadora do Ponte do Idoso, Tatiana Cristo, fala para você, bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente, Carla, Tatiana. Ah, manda um beijo para Tatiana, adoro ela, sou super fã do trabalho dela na frente do Ponte do Idoso, ela é uma pessoa muito empenhada também, né, de trazer esse bem-estar para a pessoa idosa, né, é um trabalho, assim, de muita importância para a sociedade, o trabalho de vocês, né. Obrigada. Eu sou suspeita porque é minha filha, né? Mas Ah, olha mas só. ela é um doce, isso é unânime. É o docinho, né? E eu fico toda boba quando ela diz que ela aprendeu a gostar dos idosos ou lidar com idosos, que ela aprendeu comigo, eu fico mais boba. Sabe que é mãe, né? Mãe é bicho bobo, né? Nós somos, né, Carla? Ah, com Olha certeza. só. A Leila Barros, que participa sempre aqui com a gente, também a pessoa que a mãe dela é do Ponte do Idoso, participa sempre aqui com a gente, ela está perguntando aqui o que provoca o lúpus. A gente pode começar respondendo essa pergunta, né? Eu também, na parte médica, também sei, mas Então, você acha que está sabendo mais do que eu. Então, a pergunta seria mais para a doutora Fátima, porque ela é a médica, né? Explicando para. Tem pessoas aqui, eu estou vendo assim, Sandra Still entrou agora, Sandra é uma grande amiga, ativista da causa em São Paulo. Sandra tem um blog importantíssimo para pacientes com lúpus. Estou vendo aqui as meninas do Maio Roxo que frequentam o encontro aqui da consciência do lúpus entrando aqui. É muito bacana essa participação de todas. Mas, assim, Sandra, um beijo especial. Sandra é uma pessoa que ela é muito comprometida e você coloca uma coisa, ela vai lá, corre atrás, ela sabe, assim, das leis, o que está acontecendo, o que não está. E eu acho que o mundo precisava mais de Sandra Still. Infelizmente, ou felizmente, ela está em São Paulo, eu estou no Rio, mas nossos trabalhos são complementares. Um beijo grande, minha amiga. Voltando à pergunta do que deflagra o lúpus ela é uma doença que, segundo os médicos, né, ele nasce com você. Né? Então, assim, você nasceu com ele e em determinado momento da sua vida ele vai aparecer. Alguns médicos, tá? Nada disso que eu estou falando é ciência comprovada. Alguns médicos dizem que em determinado momento de estresse, né, que uma pessoa vive, ele pode vir a acontecer. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu. Então, para mim, isso seria uma teoria né, bem razoável de se comentar. Mas quando você já tem o lúpus, o sol é o grande vilão da história, né? O sol é os raios solares, os raios UVs, são os raios, são o que faz com que o lúpus desperte. Por isso a importância do filtro solar 24 horas por dia. Por isso essa luta grande para que os pacientes recebam o filtro solar enquanto medicação, né? Porque ele não é, a gente não faz uso, né, para não ficar queimadinha, não é porque não quer ter câncer de pele, é porque faz parte, né, da questão da nossa medicação para que o lúpus fique ali, né, de uma forma ou de outra, a gente tente fazer com que ele se acalme, que ele adormeça. Uhum. Eu queria complementar dizendo o seguinte para as pessoas, né? Que existem as doenças que são consideradas doenças autoimunes, né? Uhum. Que o lúpus é uma doença autoimune. Ninguém sabe por quê. Algumas pessoas, existem coisas assim estranhíssimas, né, na própria natureza, né? Alzheimer é uma doença estranha, que eu sou até especialista nela. Coisas até que não tem assim muita explicação. E as doenças autoimunes são semelhantes. Quer dizer, na verdade, ninguém sabe por quê. Em determinado momento, os próprios anticorpos, a própria defesa do organismo da pessoa começa a atacar essa pessoa, né? Isso é chamado de doença autoimune. Existem várias doenças autoimunes, né? E essas doenças, o lúpus é uma delas. E essas doenças, geralmente, elas são multifatoriais. Elas não têm um fator só. Elas têm o fator de predisposição genética, mas tem fatores como o estresse, fatores como, às vezes, hormonal, tem fatores vários, né? Sociais, enfim. Então, é uma doença que realmente a gente sabe
que é uma doença difícil de controle, quer dizer, controle até dá, mas difícil o tratamento, na verdade, porque ela não tem cura, né? Porque essas doenças, elas não têm cura porque a gente não sabe a causa. Porque quando a gente sabe a causa, a gente adquire um medicamento, né? Mesmo que demore anos para poder você chegar lá, mas você consegue um medicamento para curar aquela pessoa. Como não existe, se sabe a causa, quer dizer, não é uma causa, mas mais ou menos a mesma coisa que a doença de Alzheimer, ela também é uma doença multifatorial, ela não é autoimune, mas é uma doença multifatorial, acontece isso, não tem uma causa. Então, aí, em função disso, não se tem um medicamento, ou dois, que seja, que realmente cure a pessoa. Então, é o fato que você tem que conviver com aquilo, controlar aquilo. E, às vezes, na minha palestra, eu falo, por exemplo, a minha vida inteira, Carla, eu tive enxaqueca. E a enxaqueca é uma doença que a pessoa fala, besteira. Desde os 11 anos de idade eu tive enxaqueca. Então, convivi a vida inteira com aquela porcaria daquela enxaqueca e que as pessoas, às vezes, podiam pensar, mas que besteira. Enfim, ela é uma doença que não tem cura, vamos dizer, se você controla também, diminui a qualidade de vida também, e você tem, né, uma série de fatores envolvidos. Então, existem doenças que você cura, tratou, é uma infecção, você vai lá, fez antibiótico, acabou. Existem outras não, outras que a gente tem que conviver. E aí você, né, que é uma pessoa que eu tenho a parte teórica, né, vamos dizer assim, mas você tem a parte prática da doença, melhor do que eu, você sabe isso. Eu queria que você falasse um pouco mais, antes de fazer umas perguntinhas aqui sobre a campanha. Eu queria que as pessoas estão, né, interessadas em saber a respeito do lúpus. Você é uma pessoa que é portadora do lúpus, né? Como é que você convive com isso? Sim. Então, foi muito difícil para mim. Há 10 anos atrás, eu descobri, de uma forma assim, muito estranha, a maioria das pessoas que descobrem o diagnóstico também é dessa forma, os sintomas eles são variados, então não adianta a pessoa perguntar assim, qual é o seu sintoma? Não, são sintomas variados. A maioria das vezes é a tal da fadiga crônica e as dores articulares. No meu caso, eu tive lesões neurológicas e muitas feridas na pele. E é uma doença que ela se confunde muito com outras. Por isso, uma das minhas grandes lutas é para que as pessoas tenham um diagnóstico precoce, né? Que não demorem tanto para receber esse diagnóstico. Porque hoje a gente sabe e a gente tem a certeza, né, que os postos de saúde não estão preparados para receber doenças autoimunes. É muito complexo esse diagnóstico e numa consulta você não vai diagnosticar. Então, hoje, a maioria dessas pessoas demora assim, de 2 a 3 anos para receber esse diagnóstico. No meu caso, eu demorei 2 anos para receber o diagnóstico e foi, para mim, assim, devastador. E quando eu digo devastador, eu digo porque é necessário se falar, é necessário que as pessoas entendam o que é o impacto de uma doença na vida de uma pessoa. Eu era apresentadora de televisão, a Fátima, a gente era amiga, se conhecia, as duas, né? Ela participava do programa e eu tinha um programa. Isso. E, de repente, eu comecei a me ver transformada, porque eu sentia dores horríveis, eu já não me entendia mais, já não sabia mais quem eu era, e era uma busca constante por médicos, por tratamentos, e esses tratamentos acabam sempre na cortisona, né? Elas começam sempre na cortisona, então eu comecei a engordar de uma forma que eu fiquei irreconhecível. Na campanha eu até posto fotos minhas dessa época. É importante que as pessoas entendam que isso passa, de alguma forma isso passa. O meu cabelo foi caindo, o dente foi caindo, e eu fui não me reconhecendo mais, e o que é uma coisa muito ruim, né? É um impacto muito sério na vida desses pacientes. E precisei, o lúpus, como várias outras doenças autoimunes, não tem muita informação. Você não vai achar muitos... A primeira vez que o lúpus entrou numa cartilha de políticas públicas de saúde foi há 3 anos atrás. Eu fui dar uma palestra na Secretaria de Estado, a minha amiga Kátia Lobo e a Terezinha Lameiro me chamaram, e elas eram uma cartilha que a princípio entraria só HTLV, HIV, tuberculose, câncer de mama, e quando eu contei
que não existia nada escrito, que as pessoas pudessem pegar e ler e entender um pouco mais sobre a doença, elas colocaram isso na cartilha. Então, esse foi o primeiro grande passo, né? Porque eu acho que as pessoas têm que pegar e têm que tentar entender. É difícil entender? Porque quando você conversa com o médico, ele não vai dizer para você assim, olha, isso vai acontecer dessa forma, isso vai avançar dessa forma, você vai... Não vai... Primeiro que não tem cura, né? Uma doença que não tem cura, você não sabe como é que ela vai se comportar em você. Segundo, que esse impacto na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta, isso é muito grande, porque as pessoas que estão acostumadas a ver uma pessoa muito ativa, uma pessoa que é cheia de vida, de repente aquela vida daquela pessoa vai se transformar. A minha vida se transformou muito. A campanha que eu criei esse ano, que depois eu vou falar, foi muito em função disso, em função das pessoas me olharem e acharem que elas estão vendo uma coisa e não estão vendo. Porque, assim, só quem sente a dor, só quem passa por isso, sabe o que realmente está sentindo, o que realmente é o caminho que teve que percorrer para chegar até o ponto que eu cheguei, né? O que outras chegaram, e outros que estão começando, ou que já não estão começando, mas que não conseguiram transcorrer e passar por cima dessa barreira, porque realmente é uma barreira muito grande, uma barreira de falta de informação, uma barreira de falta de políticas públicas para a doença, uma barreira de falta de pesquisas médicas na área. Hoje a gente fala muito de pesquisa, o Brasil inteiro está voltado à pesquisa por causa do Covid, mas a gente tem doenças que precisam muito de pesquisas, médicos qualificados. E assim, a gente está aqui, eu estou participando de uma live de uma médica qualificadíssima na geriatria, muito qualificada, com tratamento humanizado. São pouquíssimos médicos no Brasil que podem dar esse tratamento que a doutora Fátima dá, e isso as pessoas precisam entender. Muitos médicos, é aquela coisa daquela correria de atendimento e não consegue. Doenças complexas, como a doutora Fátima acabou de falar, que é especialista em Alzheimer, ela deve... O tempo que ela fica com o paciente, esse tempo, gente, tem que ser valorizado, esse é tratamento humanizado, porque pacientes com essas doenças precisam desse tempo para que falem, para que a família fale. A família tem muitas dúvidas. O lúpus é uma doença 90% feminina, e 50% dessas mulheres se separam porque os maridos não conseguem conviver. Os maridos falam, eu não me casei com essa mulher. E realmente ele não se casou com essa mulher. Mas se ele estava lá na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, ele tem que continuar sim com essa mulher. Tem que continuar se houver amor, né? Para suportar tudo isso. Porque há uma mudança de comportamento, sim. Há uma mudança de referência. Precisa de uma transformação que a pessoa não está preparada para isso. Se reinventar parece uma palavra fácil de falar, né? Bonita de se falar. Mas não é fácil de se viver. E uma família que tem um paciente com uma doença autoimune, ele precisa se reinventar. Muitas das vezes vai perder um compromisso. Muitas das vezes esse paciente parece muito bem num dia, no outro dia está péssimo, entendeu? Sem explicação. E isso é uma compreensão geral. Quando eu falo das mulheres que não são compreendidas, isso é uma estatística muito triste, porque muitas delas, antes da gente falar isso, não compreendiam nem que sofriam violência. No Brasil se fala muito de violência, mas ainda se para na violência física. A violência emocional, ela é seríssima. E a violência emocional sofrida por um paciente crônico, né, que já está sofrido, dolorido, isso é terrível, porque isso compromete um tratamento como um todo. Esse momento de pandemia é um momento de reflexão, porque, primeiro, esses pacientes são aqueles que as pessoas falam sem nenhum cuidado. Vamos precisar escolher pacientes, né? Então, você olha para um paciente autoimune com a imunidade lá embaixo, já cheio de problema, óbvio que ele não vai ser o primeiro a ser tratado, né? Como que você fala isso? Como que no momento de pandemia você fala para os idosos e para os pacientes autoimunes? Esses pacientes foram negligenciados, eles só foram falados deles depois. Como que você fala para eles? Olha, vocês são os primeiros, vocês estão ali na linha de frente, vocês são os que mais vão sofrer. Peraí, gente, não é assim.
É uma pandemia, a gente não entende, o que a gente sabe é que a gente não sabe nada. O que a gente sabe, pacientes de lúpus, é que nos tiraram o direito à nossa medicação. A hidroxicloroquina saiu das farmácias de uma forma absurda. Então, né? Porque primeiro, são os pacientes que podem ser tratados. Segundo, os pacientes que, né, precisam ser avaliados para ver se eles podem pegar a vaga de ser tratado. E o terceiro são os pacientes que ficaram sem o seu principal remédio, que é a hidroxicloroquina. E o Brasil parece assim que parou de pensar nas outras doenças, que existe câncer, existe o Alzheimer, existe a artrite reumatoide, existe o Covid. Pacientes de artrite reumatoide e de lúpus hoje estão sem a medicação e vão adoecer. Eles são os pacientes que vão usar o leito de UTI e que vão usar os respiradores, porque eles adoecem a ponto de fazer uso do respirador e do leito de UTI. Então, assim, o Brasil tem muito a repensar nesse momento, né? Antes de você pensar em querer salvar a sua vida, você tem que entender que existem milhares de pessoas que também precisam sobreviver a isso tudo e que estão lutando pelas suas vidas. E que é muito importante que se respeite essas pessoas. Que se a gente escuta muito falar lúpus, 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 lúpus. Será que as pessoas sabem o que é o lúpus? Será que as pessoas pararam para entender? Eu já dei várias entrevistas por causa do Maio Roxo, né? E eu ouvi de muitas jornalistas: Carla, por favor, não me leva a mal, mas me explica o que é lúpus, porque eu não sei. E ela não tem obrigação de saber. Né? A gente faz campanhas informativas justamente porque a gente precisa informar. A gente precisa que as pessoas, uma sociedade informada salva a vida. Uma sociedade desinformada sai matando, porque sai tomando qualquer coisa, vai comprar hidroxicloroquina como se fosse dipirona, entendeu? Como assim, gente? A gente tem que ter um mínimo. Primeiro, o médico é sempre aquele que nos guia. Então, se você tem alguma dúvida, telefona para o seu médico, vai atrás do seu médico, tenta uma consulta para você poder se informar. Agora, se automedicar, achar que vai resolver o problema de uma pandemia mundial com um remédio que salva a vida de outros pacientes para outra coisa, isso é absurdo, totalmente absurdo. Então, assim, a vida de um paciente já é difícil pra caramba. Então, assim, se as pessoas puderem ajudar a não tornar a vida dessas pessoas tão difícil, né? Ter mais empatia, olhar com mais amor, né? Olhar com atenção, porque podia ser você, podia ser sua mãe, podia, né, ser seu pai. A gente tem homens com lúpus também, né? Podia ser um irmão. E, assim, é necessário que as pessoas tenham essa empatia. Quando eu comecei a ser uma ativista da causa, eu comecei a ser ativista porque eu queria botar a minha vida, explanar para todo mundo o que estava acontecendo comigo. Não é nada disso. A única coisa que eu queria é que o Brasil pudesse respeitar esses pacientes, que houvesse políticas públicas para esses pacientes, que esses pacientes pudessem se sentir de alguma forma amparado. E a gente no Brasil só é amparado por lei. Se existir lei, a gente tem amparo. Se não existir lei... Vezes nem com lei. Nem com lei, a gente tem que fazer cumprir. E tanto que o meu movimento vem de Brasília, e as leis de Brasília foram para o Estado, e hoje eu trabalho na municipalização, para que essas leis cheguem perto do paciente. E aí o paciente possa ir lá e cobrar. Mas há 4 anos atrás, eu estou falando de 4 anos, não existia nada. Não existia uma lei que pudesse assegurar um direito de um paciente. Hoje o Brasil luta, e não sou eu, outras pessoas que estão à frente de movimentos de doenças crônicas autoimunes, o Alzheimer, o Parkinson, para que esses pacientes, olha que absurdo, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos no isolamento social, e nós temos que brigar em Brasília 3 deputados, um deputado do Rio de Janeiro lutando por nós, um deputado de Minas, um de São Paulo, lutando para que essas pessoas não precisem fazer perícia do INSS até dezembro. É um absurdo você tirar um paciente com Alzheimer, com Parkinson, com lúpus, esclerose múltipla e mandar ele ir atrás do médico, pegar um laudo, rever exames, ver se está tudo certo.
e fazer uma perícia. Isso é absurdo. Então, hoje, a gente luta para que a PL seja aprovada ainda essa semana, para que esses pacientes tenham seus direitos garantidos. Aí eu falo para vocês, gente, pacientes esses que estão periciando há mais de 2 anos, pela lei, pacientes periciando há 2 anos, aposentadoria. Cadê a aposentadoria desses pacientes? Quem é que, né? Por que não? Sabe que é crônico, degenerativo, eles nunca vão melhorar. Degenerativo e crônico. Ele pode desacelerar, né, a doença pode entrar num estágio de calmaria, mas não vai existir melhora para eles. Então, assim, o direito... Eu sou uma paciente que nunca entrei no benefício e não estou pedindo a minha aposentadoria e nem estou perto disso. Mas eu quero que o Brasil tenha e me dê esse direito, porque eu posso, daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, precisar. E eu preciso que esse direito esteja assegurado. Então, nesse momento, a gente tem que fazer com que os parlamentares entendam que você não pode tirar a sua mãe com Alzheimer de dentro de casa para fazer uma perícia, que é necessário que se tenha essa lei que estenda esse benefício até dezembro. Então, são muitas coisas. A gente vive, o momento faz com que a gente reflita muito e veja a complexidade do que a gente vem vivendo, né, no nosso sistema de saúde. Poucas pessoas... Eu queria te dizer o seguinte, na sua fala, antes que prossiga, que de repente eu perca aqui meu raciocínio, o que você colocou é extremamente importante, o que a gente já passa com o idoso há muito tempo. E isso já há muitos anos que eu faço em palestras, por exemplo, né, que eu faço muita palestra, muitas vezes população leiga, eu já fiz essa pergunta para as pessoas. Por exemplo, que entra no CTI, né, ou entra na emergência. Eu tenho um leito de CTI. Tem um idoso com 80 anos com AVC, derrame, tá? E tem um jovem com 25 anos que teve um acidente de carro. Eu tenho um leito no CTI, eu pergunto para a plateia, qual dos dois vocês acham que tem direito a esse leito? Olha, é unânime, todo mundo na plateia geralmente responde, o jovem, com a maior tranquilidade, 5 anos, lógico, o idoso, aí eu pergunto por quê? E aí eu pergunto mais ainda, eu falei, vocês acham que nós fizemos medicina para escolher, ou para ter que escolher quem é que vai ocupar aquele leito de CTI? Isso eu falo há mais de 20 anos. Por quê? Porque como eu luto pela causa do idoso há 37 anos, né, que é a minha causa dentro da geriatria, muitas vezes eu me revoltava com isso. E agora está sendo também um momento de grande reflexão, como você falou, porque o público-alvo, né, da Covid são os idosos, como você falou, são as pessoas que têm, né, comorbidades, e aí é que os médicos estão novamente, ou também já tiveram outras situações, mas diante desse grande dilema que é cruel. O médico não pode, ou a equipe médica não pode ficar com essa responsabilidade de ter que decidir quem é que vai para o leito, porque depois ele vai para a casa dele, botar a cabeça no travesseiro dele e dormir, ou quem é mais espiritualizado, que é o meu caso, conversar com Deus e dizer assim, meu Deus, eu tive que decidir entre um e o outro. Não, tem que ter leito para os dois. Não tem que ter leito só porque é o jovem de 25 anos. Entendeu? Eu falo isso há anos, tem que ter leito para o idoso de 80 anos que teve o seu derrame. Então, isso daí vem tudo em conta que você está falando, que é um grande absurdo que a gente está diante, como você disse, de uma pandemia em que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Por que elas vão ter menos direitos só porque ela tem menos chance ou mais chance? Ou quem é que sabe quem é que tem chance, quem é que não tem chance? Então, e não pode ficar na responsabilidade dos profissionais esse tipo de escolha, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que estão fazendo aqui várias perguntas para a gente, entre elas, já passou uma porção de gente aqui, já nem me lembro mais, perguntando o seguinte, como é que, já passou um monte aqui, perguntando como é que se faz o diagnóstico do lúpus. Super importantíssimo isso. Primeiro, se for um diagnóstico de um consultório, né, e a pessoa tiver já a ciência de que ela pode estar com um sintoma reumatológico, o reumatologista vai pedir uma série de exames, não existe um exame
Isso fique claro. Não é um exame, são vários exames que vão levar. Geralmente, o paciente do SUS, quando ele descobre o diagnóstico dele, depois que ele já está com uma lesão seríssima, e aí ele já foi 20, 30 vezes, 40, 50 vezes, ele já acha que ele está pirado da cabeça. E porque, não, obviamente, os exames do roteiro imunológico não foram pedidos, porque ele foi no médico de família, ele foi no posto de saúde, ele foi na emergência, ninguém... É uma virose, é uma gripe. E aí, quando ele teve uma lesão renal, uma pleurite, um problema neurológico muito sério, fez a biópsia, diagnosticou. Isso demora de 2 a 3 anos, isso é um absurdo. Então, assim, é muito complexo tudo isso que a gente está falando. Assim como a gente está falando de como se descobre o diagnóstico, a gente está falando da medicação. Até hoje não existe uma medicação específica para o lúpus. A gente tem imunossupressores, a gente tem remédios anti-inflamatórios, tem a pulsoterapia, mas nada que foi feito assim para tratamento do lúpus, né? Não existe. Vira e mexe, aparece aí uma cura, mentira, tudo fake news. Não existe. Aí o meu médico volta dos congressos, eu falo, doutor Flávio, pelo amor de Deus, como é que foi? Ele fala, Carla, nada. Tipo, né? Você sabe, né? É o controle, a vida saudável, a importância. Nesse momento de pandemia, a gente está com um grande problema. Os ambulatórios estão fechados. A maioria dos ambulatórios fechados. O paciente autoimune, o paciente que tem uma doença ativa, ele precisa, né, do acompanhamento, ele precisa dessa estrutura de ser acompanhado. E nesse momento não está acontecendo. Então, a gente tem no Brasil vários pacientes que faziam infusão sem fazer infusão. Alguns nesse momento, depois que já se passou meses da gente estar nesse isolamento social, estão sendo mandados para fazer infusão em clínica de oncologia. Isso era para ter sido feito lá no começo. O paciente não pode parar tratamento. Alguns pacientes, sem informação, escutando informações desencontradas, entenderam que tem efeito colateral. Todo remédio tem efeito colateral. E a hidroxicloroquina tomada dentro de um consultório, você vai fazer um exame oftalmológico, você vai ver o seu fígado, você vai ver como é que ele está comportando em você. É diferente de comprimido, e aí você, obviamente, você vai ter todos aqueles efeitos colaterais que estão se falando na televisão. Os pacientes estão com medo, aqueles que ainda têm a hidroxicloroquina, ficaram com medo de tomar. Já tomou há 6 anos, mas hoje ficou com medo porque só se fala dos efeitos colaterais. Então, essas informações sobre medicação, essas informações, isso tem que ser muito bem explicado. Isso precisa de um médico. A Sociedade de Reumatologia abriu a página dela, né? O doutor Flávio, a gente fez uma live e na hora, assim, só para ele tinha 1.600 perguntas, porque, assim, realmente tem muita coisa para ser respondida, né? E aí, cadê esses reumatologistas que não estão? Ele, no caso, está trabalhando no Hospital da Lagoa, mas ele falou assim, ele está trabalhando porque ele quer, porque o ambulatório está fechado, entendeu? Então, assim, existe, cada médico é um médico. Tem médicos, inclusive, que saíram dos ambulatórios e foram para a linha de frente. Outra coisa muito importante para a gente falar. Gente, não é para aplaudir médico agora, não. É para aplaudir médico no momento que você nasceu. Você saiu do ventre da sua mãe por um médico. A primeira pessoa que olhou para você foi um médico. E você vai idolatrar jogador de futebol, artista. Então chegou a hora de você olhar e dizer assim, gente, a vida inteira. Existem profissionais nessa linha de frente que estão aí, né, segurando essa coisa. Eles também têm família, eles não são robôs. A gente a vida inteira escuta falar, eu fui no hospital, aquela médica não me suturou, aquela médica não te suturou porque não tinha sutura. Porque naquele hospital não tinha capacidade para te atender, mas aquele médico estava lá, ele sempre esteve lá, honrando o juramento que ele fez no momento que ele se formou. E só agora, no momento de pandemia, que vamos aplaudir os médicos,
Como é que é isso? Só agora que vão entender quando um médico, vocês querem dar valor a uma consulta do médico, querem dizer se ele, né, se ele pode ou não cobrar, ele pode sim. É a profissão dele, ele estudou, ele tem que estar sempre se atualizando, os remédios mudam a todo momento surge uma pesquisa nova, entendeu? Então, assim, o Brasil, óbvio, tem que aplaudir agora, tem que aplaudir, assim como tem que aplaudir os profissionais do mercado financeiro que estão aí trabalhando para que os bancos não parem, para que a economia circule. O mercado que estão ali trabalhando também tem famílias, para que a gente possa ir lá e possa consumi-los de farmácia. Mas os profissionais de saúde, no momento que você nasce, eles já têm uma importância muito grande na sua vida. Então, assim, quando a pandemia passar, gente, não esqueçam de aplaudir para sempre os profissionais de saúde e por brigar por eles. E quando você for a um hospital, você pensar 2 vezes antes de você criticar aquele médico, aquela enfermeira, que às vezes está num plantão de 24, 48 horas e não foi embora porque o colega não foi substituir, e ele também está cansado, ele beira a exaustão porque ele é ser humano. Ele não foi treinado para ser uma máquina, ele foi treinado para ser um ser humano capacitado para salvar vidas. E isso tudo é um momento de reflexão. As campanhas, a campanha que eu estou à frente nesse momento, que é o Lúpus Maio Roxo, é importante que a gente fale disso, que a gente fale dos profissionais de saúde. A gente, quando faz campanha, na maioria das vezes, nós não somos os profissionais de saúde, nós não somos os médicos, somos os pacientes que estamos ali lutando por direitos e lutando por atenção, lutando por informação, mas existem os profissionais que dão amparo a isso tudo, que é a classe médica. E ela precisa do nosso... Obrigada. Eu estou assim, sensibilizada com as suas palavras, mas antes de você prosseguir, eu queria dizer o seguinte. Eu conheço muitos profissionais, médicos, enfermeiros e tudo mais, antes até de você falar da campanha, que muito antes dessa confusão toda, que se botaram dinheiro do bolso, às vezes comprando remédio para médico, comprando papel higiênico do banheiro, porque o banheiro não tinha papel higiênico, comprando papel toalha, isso muito antes da pandemia. Né? Mas às vezes as pessoas, como você bem falou, às vezes a pessoa vai na pizzaria, gasta 100, 200 reais na pizzaria, né? Ou vai ali, compra um sapato, uma roupa, uma bolsa de 200 reais, mas não quer pagar uma consulta médica e acha que isso daí é besteira. Sim. Mas isso é cultural, sim, Carla. É isso que eu quero chegar. Isso é cultural. Por isso que isso aí veio para a gente realmente refletir. Porque eu não estou falando só por eu ser médica, não. Eu estou falando porque eu já vi muito auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, pessoas, às vezes, muito simples, tirarem do seu bolso, né? E realmente trabalharem acima do normal. Isso muito antes de pandemia, como você bem falou, e não serem valorizadas porque a cultura do nosso país não é uma cultura que realmente valorize determinados profissionais ou valorize determinadas doenças, como você bem falou. As pessoas, muitas vezes, isso é besteira, ou isso não tem nada a ver, ou isso pode passar, ou isso, né? Quer dizer, como a questão do lúpus, ou a questão de outras doenças também, que hoje também, como você bem falou, só que lembrando, todo mundo só fala de Covid. E o que a gente está falando, a gente já entrevistou outras pessoas aqui, outros médicos, inclusive, que eu entrevistei, falaram das doenças não Covid, né? Quer dizer, a gente está preocupado com essas pessoas emocionalmente em casa, como é que essas pessoas estão? São massacradas. Exatamente. Essas pessoas que estão sendo massacradas pelo jornalismo, pelas pessoas que estão falando esse monte de horrorosidade, porque uma coisa é uma situação delicada, que é uma pandemia, que, como você bem falou no início, a gente nunca podia imaginar que a gente está vivendo isso. E outra coisa é colocar o pânico nas pessoas. Esse pânico, olha só quantas pessoas estão morrendo, olha só como é que está isso, como é que está aquilo. Não tem, assim, o cuidado da maneira de falar. Por isso, até que a gente começou a fazer essas lives. Eu, quando começou esse problema todo, eu fui para a internet, fiz vários vídeos, mandando meus pacientes, explicando o que era a Covid, o que era coronavírus, o que era a pandemia, porque era a forma que eu tinha de passar tranquilidade, não desespero, entendeu? Porque que a gente, ainda mais a gente que é formador de opinião, a gente tem que colocar para as pessoas a tranquilidade. Olha, isso vai passar, vamos viver um dia de cada vez, isso tudo. A gente não deixe de procurar seus médicos, eu tenho falado isso demais, não deixe de procurar seus médicos, embora
eu saiba também, que eu também já falei e repito, que tem muito médico que não está atendendo por ele ser humano, por ele ter também um componente, às vezes porque ele tem mais idade, às vezes porque ele também tem comorbidades, às vezes porque ele também não está bem emocionalmente, a gente tem que respeitar isso. Mas a gente tem pedido às pessoas para evitarem os hospitais, só procurarem os hospitais de emergência, para procurarem os seus médicos. Porque essas doenças crônicas, como é o caso do lúpus, como é o caso do Alzheimer, como é o caso de depressão, como é o caso de várias doenças que vão estar aflorando aí, ó, se as pessoas não tratam, se as pessoas não tomam os medicamentos, se as pessoas não procuram seus médicos, se as pessoas não tomam os cuidados que já vinham tomando antes. Concorda? E isso aqui é uma grande preocupação da gente, não é? Tá falhando um pouco a sua internet aí, eu acho. Tá me ouvindo? Sou eu que estou falhando para você? Para mim, eu estou bem aqui. Você que está... Para mim, não sei qual a internet que está falhando. Eu só sei que estou vendo aqui você agora com uma certa dificuldade. Estou vendo você aqui mal. Opa! Acho que apareceu aqui. Olha, tem várias perguntas aqui que eu acho que a gente não vai ter nem tempo de responder a quantidade de perguntas. Eu quero te fazer umas perguntas que eu separei aqui para fazer para você, que eu queria saber que existe uma campanha que vocês fazem, é o que tem por trás desse sorriso. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha para mim. Como é que é isso? Então, essa campanha, a gente faz a incidência do lúpus todo ano, no MAC, em Niterói. É uma campanha que ela começou pequenininha, né? Você sabe que você começou junto. E assim, a gente começou pequenininha e ela foi crescendo. Essa campanha, ela tem uma função muito grande, porque assim, é a função de informação, visibilidade, para que existissem leis, né, no Estado, no Brasil e nos municípios, para que olhassem esses pacientes. Então, a gente reúne esses pacientes, e esses pacientes é um dia de troca, onde eles se encontram, onde eles podem conversar, onde as famílias tiram dúvida. Não é palestra, não é uma coisa de profissional de saúde, é uma coisa de encontro de pacientes. Esse ano eu estava assim, muito triste, porque para mim isso é muito importante, que os pacientes se reúnam, que exista esse encontro, que exista esse momento que se fale da doença, que se chame a atenção para a doença. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu resolvi criar um card de uma coisa que era uma pergunta que eu fazia para mim mesma, e muitas pessoas já fizeram, porque às vezes eu estava muito mal em cima de um carro alegórico, ou sei lá, vivendo algum momento da minha vida, e tirava uma foto e todo mundo falava, nossa, ela está ótima, como você está ótima, coradinha, está super bem. E eu não conseguia nem falar, entendeu? E aí eu falava, gente, o que tem por trás disso aí tudo? E eu resolvi escrever a minha história, o que tem por trás do meu sorriso. E por trás do meu sorriso tinha muita dor, tem muita dor ainda, tem muito medo, sim, entendeu? Eu me reinventar, eu precisei mudar a minha vida completamente para conviver com a doença. E aí eu chamei o grupo de Niterói, falei, gente, vamos fazer uns cards, né, para a gente não se perder no encontro, eu vou postar. E aí eu comentei com Salvador, que é da Jacira, da Loba, que é uma associação seríssima que tem em Salvador, eu vou todo ano lá em maio. E a Jacira falou, eu estou dentro, meus pacientes vão fazer também. E aí, daqui a pouco o pessoal do Pará falou, não, eu estou dentro também. Aí o pessoal de João Pessoa, eu estou dentro também. Eu tenho cards com histórias fantásticas do que tem por trás desse sorriso. Isso é muito sério. Muitas famílias só souberam o que se passa com essas pessoas que protagonizaram essas histórias através desses cards agora, através das redes sociais. Muitas mulheres não fizeram os cards. Isso é seríssimo também. Porque os empregadores não sabem que elas têm a doença. Então, elas não queriam contar as suas histórias para que as pessoas não fizessem o julgamento. Olha quanto preconceito tem ainda atrás disso tudo. Eu tive mulheres que me pediram para trocar os seus cards, porque a filha
falou assim, mãe, a sua história vai pesar demais. Eu conversei com essa mulher, falei, olha, com todo respeito a você, eu vou trocar o seu card sem problema algum, mas eu acho um absurdo, a história é sua, é o seu momento de protagonizar. Óbvio que tem cards que são de histórias de superação, muita fé, mas tem muita dor que as pessoas precisam botar para fora. Porque quem vê foto, gente, não vê nada. Você vê apenas uma foto. E isso serve não só para quem tem uma doença autoimune, para quem está sentindo dor, mas às vezes é uma pessoa que perde um parente muito querido e está num evento e precisa fazer uma foto. Você não sabe o que está passando dentro dela. Você não pode julgar essa pessoa porque ela fez uma foto ou porque ela deu um sorriso. Existe sorriso de medo, existe sorriso de dor, existe sorriso de alegria, existe vários tipos de sorriso. E eu fui buscar esse sorriso. Até que em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, eu tenho uma grande amiga que faz a campanha lá, a Mary Reis, ela passou o meu telefone para uma mãe que me ligou e falou, Carla, eu precisava que você não deixasse a minha filha morrer através dos seus cards. A Lauren morreu no começo da campanha, ela morreu de negligência, porque hoje no Brasil só se fala em coronavírus. Então, quando ela chegou no hospital com lúpus, ela ficou ali no cantinho, com uma lesão renal seríssima, que matou uma menina de 19 anos, sorridente, com sonho de ser enfermeira. E a mãe me pediu, Carla, não deixa o sorriso da Lauren morrer, faz o card dela. E eu fiz um card em memória. Foi o único que eu fiz. A Lauren representa todos que já se foram por falta de informação, por negligência, por não serem diagnosticados a tempo, por falta de medicação. Isso tudo que a gente conhece e sabe. Então, ela representa hoje, assim como a Lady Gaga representou através do álbum dela, Jenny, a tia dela que morreu, nós representamos a Lauren. A gente precisa falar disso, porque são histórias reais, são pessoas que se vão, e são vidas que não precisavam ter ido, porque assim, a gente sabe que o lúpus tem controle, né? Não tem tratamento, mas tem controle. Então, você com um bom controle para os rins, um bom controle pulmonar, um bom controle neurológico, você vai ter uma vida minimamente normal. Minimamente. Ok, vamos viver, né? Teve no meio dessa campanha, né, dos cards, essa campanha dos cards hoje, só para fechar ela me deu tantas alegrias, que o que eu pensei que seria isso aqui virou isso aqui. E quando eu achei que o Brasil inteiro estivesse na campanha, apareceu pacientes dos Estados Unidos, paciente de Portugal, paciente do Japão, paciente da China. Eu nem sei dizer quantos países apareceram. Tantas histórias que se somam, tantas histórias muito parecidas, tantas histórias de verdadeiros guerreiros e guerreiras, tantas pessoas com muita vontade de viver, acho que o que une a gente é a vontade de viver, e o que une a gente nesse momento é o respeito à vida. A vida acima de tudo, acima da finança, acima de qualquer coisa, precisa ser respeitada. O que se vive hoje é o dilema que se viveu a vida inteira entre o ganhar dinheiro ou tratar da sua vida. E hoje a gente tem que entender o seguinte, com vida você vai se reinventar milhões de vezes. Agora, sem vida, você não é capaz de fazer mais nada. Então, a gente precisa desse respeito. Quando a gente fala de respeito, é o seguinte, o isolamento social, gente, não é só para você não sair de casa e pegar o coronavírus, não é isso. O isolamento social é importante porque diminui o risco de acidente, diminui o risco de contaminação por outras doenças. Você tira pessoas do hospital que estariam no hospital por outros motivos, então a gente já sabe que o índice de acidentes melhorou muito. O índice de vítimas de violência também, se você não sai na rua, você não tem como até do violência. Até do mar. Exatamente. Então, assim, é por isso que se faz isolamento social. Não é só pelo Covid, né? Você reserva esses leitos que não existem. Então, assim, o que a gente está falando é uma realidade de coisas que não existem. Nós não temos uma saúde funcionando como deveria funcionar. Se agora a gente pode montar hospitais, que esses hospitais continuem. Porque, assim, a gente tem um hospital de campanha.
Para onde vão esses equipamentos? Eles não podem ficar largados, eles precisam ir para algum lugar. Já precisamos pensar para onde eles vão ser direcionados. Existem pesquisas no Brasil, cadê as pesquisas? Elas vão continuar? Nós precisamos de pesquisas. Pacientes autoimunes, pacientes com doenças como Alzheimer, com Parkinson, eles precisam que haja pesquisa, sim, que a gente não pare. Há 2 anos atrás, as pesquisas do lúpus foram jogadas fora por falta de investimento, entendeu? Muitos médicos pesquisam, sim, muitos médicos estudam muito para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha melhoras, para que a gente possa ter medicações que se adequem melhor ao nosso sistema imunológico. Então, é preciso que a gente continue lutando, é preciso que a gente fale o que tem por trás do nosso sorriso, porque se for medo, é necessário que as pessoas entendam. Ninguém vai fazer uma lei no Brasil se não souber que existe 65 mil pacientes com lúpus sofrendo e lutando pela vida. Se esses pacientes se calarem, porque eles são responsáveis por isso também, a gente precisa falar, enquanto sociedade, a gente precisa lutar pelos nossos direitos. Não é ficar esperando que alguém bata na nossa porta e fale, olha, eu estou te levando um remedinho. Não, não vai acontecer isso. Essa sociedade não existe. A sociedade que nós precisamos construir, nós precisamos bater na porta e dizer, precisamos da medicação, precisamos de tratamento, precisamos... Quando acontece uma campanha de vacina e eu não posso me vacinar porque eu não posso fazer vírus vivo, cadê o meu repelente? Porque se há uma parte da população que pode se imunizar com a vacina e eu não posso, eu tenho direito ao repelente e eu vou lutar pelo repelente. E você, estou um pouco preocupada aqui com o nosso horário. Parece, mas passou rápido, né? Com certeza. Passou rapidinho, a gente vai falando, vai interagindo, e isso é muito bom. Tem um monte de perguntas para a gente aqui que eu não vou poder ler para você, nem você vai poder ler, porque eu ainda tenho uma outra pergunta aqui para você, sem falta. A gente já tem 1 hora que a gente está conversando. Olha como é que passou rápido. Passou rápido, né? Já tem 1 hora que a gente está conversando, exatamente. Começou às 6h30, são 7h30. Mas eu queria te falar que essa colocação que você faz, essa ênfase toda, eu conheço você, como você bem disse, há muitos e muitos anos, desde a época lá, né, na televisão, né, no canal 36, até tantos anos, né, que eu participava do programa também para falar de idosos. Quer dizer, a gente continua mais ou menos no mesmo estilo, né? Brigonas, batalhadoras, pelo aquilo que a gente acredita. Bater na porta, né? E aí eu acho assim, eu entendo muito bem esse seu entusiasmo, porque primeiro que você é assim, e eu bato palma para você, eu quero deixar claro que não só eu, como Pod de Idoso, a gente bate palma para você, pelo seu jeito de ser, pela luta que você tem com o lúpus e o respeito que você tem por essas pessoas, né? Com um monte de gente que te acompanha, e te acompanha por causa disso. Você é uma líder, né? Você é uma líder nata, né? Esse é o seu jeito, e você está usando tudo isso, né, em prol de uma causa que eu, como eu disse, né, eu acredito muito em Deus, acho que nada é por acaso, né? Então, você veio com essa missão, eu acho que isso é muito legal, assim como eu tenho as minhas missões, né? Você tem as suas, eu acho que isso é muito legal, você está colocando isso. E essa coisa do sorriso é uma coisa muito interessante, porque eu tenho muitos pacientes com depressão, que às vezes você olha para a pessoa, depressão, doença, depressão genética. E aí você olha para a pessoa está rindo, está brincando, está não sei o quê, e as pessoas nem imaginam que aquela pessoa está vivendo por dentro. Ela está sangrando, ela está sangrando por dentro, né? Sangrando literalmente, e não tem como, porque elas estão aquela máscara, né? Aquele personagem, né? Que elas porque é uma doença invisível, né? São doenças invisíveis para quem vê e super visível para quem sente. Então, assim, é um contraditório muito grande, porque a pessoa que olha fala, nossa, mas está ótima, mas a pessoa que está sentindo fala assim, gente, como essa pessoa está me vendo? Então, eu estou sendo distorcida, porque eu não me vejo assim. Né? E isso é muito sério, porque essa conexão entre o que as pessoas veem a gente, e muitas vezes a pessoa vê e acha que é aquilo, e acabou, não quer te perguntar nada. Ela só quer ficar com aquilo que ela vê. Acabou, tá ok para mim. E aí você não julga, fala... né?
Aí você não fala, porque assim, eu tenho relatos que eu recebo o tempo todo assim, Carla, depois da 10ª vez que a pessoa me perguntou se eu tô bem, eu já falo. Essa é ótima. Agora, Carla, você está me ouvindo? Que para mim parou aqui. Parou você aqui para mim. Ai, meu Deus, cadê você, Carla? Nossa, tem um monte de gente aqui falando um monte de coisas e eu não estou te vendo, Carla. Cadê você? Você, para mim, parou aqui. Eu estiver me ouvindo, tá me ouvindo? Ih, eu acho que ela saiu aqui. Ai, meu Jesus Cristo. Gente, olha só, eu estou aqui falando com Carla Barcelos, tá? E aqui tem várias informações aqui, várias pessoas falando sobre a nossa live, falando sobre a gente, né? Parabenizando principalmente a Carla por essa pessoa maravilhosa que ela é, né? E eu estou sentindo falta que ela não está aqui presente aqui agora. Eu queria fazer mais umas perguntinhas para ela, e aí que eu não sei como é. Cadê a Carla? Eu não estou vendo a Carla aqui, eu acho que eu estou sozinha falando. De qualquer forma, eu vou ficar esperando para ver se ela entra aqui ainda para mim. Eu queria dizer para vocês, enquanto ela não entra novamente, dizer que nós estamos aqui todos os dias após as 18h30, né, com a nossa live, fazendo várias entrevistas. Amanhã, por exemplo, a gente vai estar com o Dr. Celso Ramos, que é um epidemiologista famoso, muito importante, vai estar aqui às 18h30. Depois, a gente vai estar quarta-feira com a nossa nutricionista, Cláudia, quinta-feira com o nosso fisioterapeuta, Vinícius Maldonado. Sexta-feira, a gente vai dar com o projeto Arte de Dançar, que é ou com deve ser com a Maria Molina, ia ser com o Luciano, mas não vai ser com a Maria Molina. Então, a gente vai estar presente e dizer para vocês, inclusive, na próxima segunda-feira, vai estar, inclusive, a Tereza Cipreste, do projeto da Adama, que é da câncer de mama, que nós vamos estar presente aqui também na outra segunda-feira. Então, nós estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui às 18h30. E a gente tem deixado o telefone aqui do Ponte de Idoso, que é o 2613-5250, para alguma necessidade. O Ponte de Idoso, apesar de estar com essas atividades interrompidas, nós estamos atendendo no consultório. Dizer também que temos aqui o nosso telefone, que é um WhatsApp, que é o 988720642, para que as pessoas possam fazer perguntas ou sugestões de pauta, que podem entrar falando aqui com a gente, né? Como eu disse, eu estou aqui esperando você, Carla. Cadê você? Entra aqui de novo, Carla. Eu estou vendo que você está mandando coraçãozinho e tudo, mas eu queria que você entrasse aqui de novo para a gente poder conversar, para a gente poder finalizar essa live juntas. Eu não consigo mais colocar você aqui para mim, tá? Eu não estou tendo dificuldade de entrar com você aqui. E live tem isso, né, gente? Live tem essa dificuldade. Por isso é que ela é ao vivo. Ela entra e sai, né? Às vezes, dependendo da internet, dependendo de tudo, a live ela tem isso, né? Por a gente estar ao vivo, a gente tem dificuldade. Mandem as suas perguntas, mandem as suas ideias. Carla, eu estou vendo que você está aí. Entra aqui de novo, Carla. A Carla disse aqui que está tentando entrar. Isso, tenta entrar aqui para poder a gente finalizar aqui com você, que você tem o seu fã-clube, né? O seu fã-clube é extenso, que eu sei. Tem muita gente aqui que está aqui por sua causa, né? E que eu acho muito legal isso. A gente estava falando sobre lupus, sobre a campanha, né? Maio Roxo, que é exatamente agora em maio. E nós estamos aqui. Eu tinha mais uma pergunta para ela falando sobre a hidroxicloroquina. Deixa eu ver aqui que ela entrou. Acho que ela vai entrar agora. Deixa eu ver se ela vai entrar de novo aqui
porque apesar de a gente já ter passado de 1 hora, mas a gente, acho que ela está entrando aqui de novo, porque eu não sei por que ela saiu e entrou. Tatiana botou, creio que você tenha que chamar ela de novo. Eu já chamei. Ela tá, eu estou esperando ela entrar aqui, né? E eu não estou vendo. Ela viu a solicitação, mas ela não está entrando aqui para mim. Eu estou preocupada de tirar, tirar aqui, sair da live e entrar numa outra live que eu podia estar, mas eu não estou conseguindo. Ela está tentando entrar aqui. Enquanto isso, eu estou falando para vocês dessas nossas palestras que tem, né, o Ponte do Idoso, essas palestras, essas lives que a gente está fazendo todos os dias, às 18h30. Aqui, aceita a solicitação, doutora. Eu já aceitei, gente. Eu já aceitei a solicitação. Eu já aceitei. Aqui está falando, está escrito aqui, falha na conexão. Né? Eu não sei por que ela não está entrando. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou entrar de novo com ela, tá bom? Só um minutinho aqui. Eu entro e vou voltar com ela para a gente poder encerrar, tá? Então, não desista, não. Entre aí de novo. Vocês todos entrem novamente, que a Carla vai entrar de novo, tá bom? Só um minutinho.